milionário desconfiado segue a mendiga e descobre segredo que o deixa desesperado. Tomás observava do alto de seu luxuoso apartamento a vida pulsante da cidade. Os arranha-céus de vidro reluziam sob o sol, enquanto as ruas, com suas fendas e buracos, contavam a história de desigualdade e dor. Era um milionário cínico, acostumado a lidar com o mundo do dinheiro, mas uma figura se destacava: Miriam, uma mulher negra de cabelos crespos e olhos penetrantes, envergando roupas surradas, que vagava pelas calçadas como se fosse parte do vento. Ele a viu pela primeira vez perto de uma estação de metrô. Sua presença eliminava o ambiente enfadonho da rotina. O que a atraiu? A aura de mistério? Ela parecia saber mais do que deixava transparecer. Tomás sentiu um aperto no peito. Um impulso quase incontrolável o levou a segui-la. Miriam se movia rapidamente entre os rostos apressados, enquanto a cidade continuava a girar frenética. O som dos carros, o murmúrio das conversas e o cheiro intenso de comida de rua se misturavam, criando um caleidoscópio sensorial. Tomás atravessou ruas, desviou de pedestres e sentiu a adrenalina subir. O que ele esperava encontrar? Uma simples mendiga ou algo mais? Ele a viu entrar em um beco escuro. A luz do sol mal chegava ali. O local estava impregnado de uma tristeza palpável. Lixo cobria o chão e o cheiro de urina pairava no ar. Miriam parou alguns passos à frente, olhando à sua volta com uma expressão furtiva. Tomás se escondeu atrás de um carro estacionado. Um nó na garganta, angustiado. O que ela estava fazendo ali? O que escondia? De repente, um homem se aproximou. Um empresário, pelo jeito, com um terno caríssimo e um olhar ameaçador. Tomás não pôde deixar de notar como Miriam se encolheu, negociando algo com ele. As palavras que eles trocaram eram abafadas, mas a tensão era palpável. Algo estava acontecendo ali, um segredo sombrio, um conflito avassalador. Então, o choque. O homem fez um gesto brusco e puxou a bolsa de Miriam. Ela, com uma agilidade surpreendente, desviou e deu um passo para trás, seus olhos brilhando com uma ferocidade que Tomás nunca tinha visto antes. Aquela mulher não era apenas uma mendiga. Havia uma força nela, algo que o fez admirar como nunca antes. Miriam ficou em pé, desafiando. Tomás sentiu o coração acelerar. Suas certezas começaram a desmoronar. O mundo em que sempre viveu, cercado por riqueza e conforto, de repente parecia vazio e superficial. Um grito ecoou à distância, quebrando o silêncio, e a figura do empresário desapareceu rapidamente, levando consigo o medo e a incerteza. A vida de Miriam era mais complexa do que ele jamais imaginou. Qual era o seu passado? O que ela escondia? E por que um homem tão poderoso parecia querer silenciá-la? Tomás não tinha mais certeza de que sua fortuna o protegia. Um mistério profundo pairava no ar, e ele agora se via no centro dele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tomás ficou em estado de choque. Miriam não era apenas uma mendiga comum. Ela havia enfrentado um homem poderoso e, por um instante, o que estava em jogo
parecia maior do que a vida em si. Seu coração acelerava. Cada batida ecoava como um claro aviso. Ele não podia mais se esconder no silêncio. O que ele sabia sobre ela? Quase nada. E agora, a necessidade de entender a essência daquele confronto o consumia. Miriam ainda estava em pé, respirando pesado, a bravura visível nos seus olhos. Ele queria gritar para ela, perguntar tudo, mas o medo paralisava suas palavras. O ambiente, que antes era apressado e indiferente, agora parecia esperar, expectante. Tomás queria sair do esconderijo, mas como poderia abordar alguém que estava aparentemente tão em perigo? A tensão no ar instantaneamente mudou. De repente, um barulho forte cortou a atmosfera carregada. Um veículo vinha na contramão, acelerando como se tivesse perdido o controle. Um SUV preto com janelas escuras. O silêncio foi quebrado pelo grito desesperado de alguém na calçada. Tomás viu a cena em câmera lenta. Miriam virou-se na direção do som, surpresa e assustada. O motorista não fazia nenhum esforço para parar. O impacto foi brutal. O carro colidiu com um pedestre que estava encostado na parede. A força lançou a pessoa longe. Um grito ecoou enquanto a multidão se aglomerava. Mas o que deixou Tomás paralisado foi a reação de Miriam. Ela não correu para ajudar, mas em vez disso, caminhou lentamente na direção do SUV. A determinação em suas feições era quase sobrenatural. Ao aproximar-se do veículo, ela puxou algo de dentro de sua roupa, um pequeno objeto reluzente, e ali, em um momento, a verdade revelada. Com um movimento rápido, Miriam apontou a arma para o homem dentro do carro. A confusão reinava. Enquanto as pessoas começavam a gritar, atordoadas com a cena absurda. Aquelas roupas surradas, a figura vulnerável, agora armada. O que acontecera com aquela mulher? O que ela realmente escondia? Tomás não conseguia acreditar no que via. A neblina de mistério que o atraíra para ela agora tornava-se muito mais complexa. O homem dentro do carro olhou para Miriam com medo, as feições rígidas de algum poder que se desfazia. Você não deveria ter feito isso, ele murmurou, o rosto pálido. Os olhos de Miriam estavam cheios de furor. Eu cansei de correr. Sua voz cortou através do caos como uma lâmina. Os murmúrios da multidão aumentaram. Pessoas filmando a cena com seus celulares, como se assistissem a um filme. Tomás sentiu seu estômago revirar. Então, em um segundo de distração do motorista, o SUV acelerou novamente. Tomás não pensou. Ele saiu correndo na direção dela. Ele precisava detê-la. Precisava proteger aquela mulher que, por alguma razão, já se tornara essencial em sua vida. Mas ele sabia que isso poderia ser fatal. Uma frenética trocação de olhares entre eles e a cidade virou um turbilhão. A compreensão do que estava em jogo. Instituições se esvaindo. O legado de uma vida de privilégios e a luta de todo um sistema se manifestavam ali, no beco sombrio. O que viria a seguir? Tomás, agora no epicentro de uma realidade que ele nunca imaginara, se estava disposta a ir? Tomás sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Ele só pensava em correr até Miriam, gritar para ela parar, mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha de que nada seria como antes o paralisava. O tempo parecia desacelerar enquanto ele via o SUV se aproximar, as rodas fazendo um barulho ensurdecedor no asfalto. Então, algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens, vestidos de maneira semelhante a policiais, emergiu de uma esquina. Como fantasmas que saem da neblina. Eles não deveriam estar ali. O que estava acontecendo? A tensão no ar se tornou pesada, quase palpável. Tomás ficou paralisado. Miriam também. Os homens se dividiram em dois grupos, cercando o beco. Um deles,
um homem de porte atlético e olhar intenso, apontou para o SUV. Saia do carro! Mãos para cima! A voz dele ecoou. A multidão, que antes estava agitada, agora estava em choque. As pessoas tinham seus celulares na mão, gravando. Mas a maioria não sabia o que pensar ou como reagir. Miriam virou-se lentamente, a arma ainda em mãos. Mas o poder que antes parecia estar com ela, agora parecia derreter. O homem do SUV, antes em choque, agora sorria com desdém. Acha que você pode me ameaçar, sua mendiga? Você não sabe com quem está lidando. Seu sorriso se alargou, insolente. Foi nesse momento que a verdade começou a se desenrolar. Os homens que cercavam o beco não eram policiais, mas sim membros de uma organização criminosa. Um dos homens se aproximou de Tomás, olhos ardendo, como se o enxergasse através de seu próprio medo. Este é o seu último aviso, Tomás. Mantenha-se fora disso, ou você vai se arrepender. Era como uma condenação. Tomás sentiu o mundo desabar. O que tinha a ver com isso? Ele só queria entender Miriam, saber que segredos ela guardava. Mas em um instante, todo o seu mundo de privilégios e conforto parecia um castelo de cartas, prestes a desmoronar. O choque na sua mente se misturava ao medo profundo. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. A cena era caótica. O riso do homem do SUV ressonava. Sua postura arrogante iludia todos ao seu redor. Mas o que ninguém viu foi quando ele puxou algo de dentro do carro. Uma arma, verdadeira, reluzente, apareceu em sua mão. Essa é sua chance, querida. O que você vai fazer com isso? Ele olhou para Miriam, desafiador. O instinto dela a fez hesitar. Mas na fração de segundo em que as possíveis consequências da sua escolha passaram diante de seus olhos, algo totalmente inesperado aconteceu. Miriam, em um movimento quase fluido, atirou para o alto. A bala fez um barulho ensurdecedor que cortou o ar, e o ambiente que antes estava em pânico caiu em um silêncio absoluto. Todo mundo parou. Você não pode fazer isso! Gritou um dos homens da organização, seus olhos arregalados de terror. E aí, a reviravolta mais chocante de todas. Um deles, um homem no grupo que cercava o beco, começou a recuar. Não é ela, é ele! É tudo uma armadilha! Ele parecia desesperado, sua voz trêmula. A multidão ficou paralisada. O que isso significava? Miriam não era apenas uma vítima ali. Algo muito mais profundo estava em jogo. A conexão dela com aqueles homens, com o milionário e com o passado, estava começando a se revelar em camadas assustadoras. O que Tomás descobriu agora mudaria tudo. Antes que pudesse se recuperar do choque, a multidão começou a murmurar. Olhares de confusão e desespero se espalharam. As palavras armadilha e vítima flutuavam no ar. O que Tomás poderia fazer agora? Como uma nova camada de segredos e traições envolvia não apenas Miriam, mas a própria vida dele. Tomás sentiu um nó na garganta. A necessidade de entender tudo se misturando ao medo do desconhecido. Ele percebeu que sua vida havia virado de cabeça para baixo em um instante, e agora tudo estava prestes a desmoronar mais uma vez. E então, como um eco distante, a pergunta pairou no ar. Quem era realmente Miriam e com quem ele estava se metendo? As respostas poderiam ser devastadoras, e ele estava no centro de tudo isso. O ambiente estava parado. As palavras de alerta pairavam no ar como um eco. Tomás não conseguia desgrudar os olhos de Miriam. A mulher que até alguns minutos atrás parecia uma simples mendiga e agora estava armada e enfrentando um dos homens mais temidos da cidade. Seu coração batia forte, uma batida pesada que parecia ecoar em seus ouvidos. É uma armadilha!
A voz desesperada do homem à sua frente reverberou. Algo estava muito errado. Tomás sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou em volta, buscando um sinal, um indicativo. Por que ele nunca percebeu? Miriam não era apenas uma vítima. A frustração crescia dentro dele como um vulcão prestes a entrar em erupção. Os homens com roupas escuras começaram a se movimentar, cercando o beco. A tensão se intensificou. O sorriso do homem no SUV desapareceu, dando lugar a um olhar aterrorizado. As testemunhas na calçada murmuravam. Celulares em mãos, gravando um momento insano. O silêncio ensurdecedor dos espectadores parecia pulsar. Miriam, de repente, hesitou. Era como se o tempo tivesse parado. O que ela faria agora? A arma em suas mãos tremia. Tomás queria gritar, avisar, correr até ela, mas suas pernas pareciam estar congeladas no lugar. Não era. Apenas a vida de Miriam em jogo era a dele também. Ela respirou fundo. Eu sei quem você é. O tom de sua voz, ao mesmo tempo firme e rasgado, deu um nó em todo mundo que escutou. Você pensou que poderia me deixar para trás e viver em paz, não é? As palavras foram como uma bomba, causando uma convulsão entre os homens que acompanhavam a cena. A multidão murmurou novamente, um turbilhão de especulações. As reações refletiam medo e surpresa. O que você quer dizer com isso? Miriam? Tomás conseguiu finalmente se mover, dando um passo à frente. Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ele não entendia. O que estava acontecendo? Esse homem, ele não é quem você acha que é. E eu não sou. Quem você pensa que sou? Miriam olhou diretamente nos olhos de Tomás, como se tentasse buscar algo dentro dele. Uma conexão? Ou uma chamada de alerta? Tomás estava confuso. O que isso significava? Ele se lembrava da forma como a conhecera, sua vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a força que ela demonstrava agora. Ele desejava entender, mas as peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente, e a verdade parecia cada vez mais distante. Você estava com ele, na noite do roubo. O homem do SUV retrucou, a voz tremendo de raiva. Você traiu seu próprio grupo. O desespero estampado no rosto de Miriam fez o coração de Tomás parar. A revelação caiu com um peso sobre todos ali. Traição? O que realmente estava acontecendo? Miriam levantou a arma. Novamente, mas não estava mirando mais o homem. Você vai regretar cada segundo. E agora que você foi exposto, vai pagar o preço. A ousadia em seu olhar desafiava tudo ao seu redor. Então, num movimento rápido e inesperado, Miriam disparou para o alto novamente. Mas desta vez não era um tiro de aviso, era um sinal. O barulho soou como um estalo, como se estivessem abrindo uma caixa de Pandora. As sombras que cercavam o beco se moveram. Ele sabe tudo. Era um grito de um dos homens seguindo a ordem, e antes que alguém pudesse reagir, uma série de vozes pareceu emergir do nada, e novos rostos apareceram. Outros homens igualmente vestidos de preto se jogaram na confusão e tomaram as ruas com uma fúria ameaçadora. Corra! Foi a única coisa que Tomás conseguiu pensar. O caos se instalou. As pessoas começaram a gritar, se afastando em pânico. O que Tomás vira até agora não se comparava à intensidade do que estava por vir. Ele viu os novos homens baterem e arrastarem alguns dos homens originais, enquanto o caos engolia o beco. A vida de Miriam estava muito mais interligada a esse jogo sombrio do que ele jamais imaginou. Tomás, venha comigo. O grito dela cortou o ar, trazendo uma mistura de urgência e desespero. Ele hesitou. Em um instante, vislumbrou uma visão dela e seu passado. Um passado que ele nem imaginava que poderia fazer parte do presente dele.
para quem eram os verdadeiros laços de lealdade de Miriam. E mais importante, onde isso deixaria Tomás? Ele não tinha escolha, não se era parte daquele mundo. No momento em que ele estendeu a mão, novos disparos ecoaram. E então, em um frenesi de movimento, tudo ficou borroso. Miriam estava certa. Esta não era uma simples mendiga, mas também Tomás não era apenas um milionário. Ambos estavam prestes a descobrir que os segredos que escondiam poderiam consumir não apenas a vida deles, mas tudo o que os cercava. O fim estava longe. Mas o começo de algo muito maior e mais perigoso estava se revelando a cada segundo. Tomás estendeu a mão para Miriam, mas a conexão que ele esperava parecia distante. O caos ao redor dele se intensificava. Ele podia sentir a pulsação da multidão, o medo emanando como uma onda. O barulho dos gritos se misturava com o eco de sirenes ao longe. Era um turbilhão. "Venha comigo!" A voz dela soava urgente, cortando a confusão. Ele hesitou, mas o olhar de Miriam era firme, determinado. Antes que ele conseguisse puxá-la, uma explosão de luz iluminou o beco. Tomás virou a cabeça, atordoado. O que era aquilo? Um flash? Uma câmera? O caos rapidamente tomou um novo rumo. Um dos homens do grupo que cercava o beco começou a gritar, mirando fixamente para o céu. "Miriam, olhe!" Sua voz estava carregada de pânico. Foi então que Tomás notou um helicóptero pairando, suas lâminas cortando o ar em um barulho ensurdecedor. As luzes da máquina iluminavam tudo ao redor, revelando a cena caótica e as figuras assustadas. "Eles estão vindo!" gritou alguém na multidão. Miriam virou-se, o rosto compenetrado. Mas antes que pudesse reagir, um tiro ecoou. O som cortou o ar como um alfinete. A multidão retirou-se em estado de pânico. O impacto da bala atingiu um dos homens que a cercava e ele tombou no chão. Tomás ficou em estado de choque. Miriam olhou para o corpo caído. Seus olhos se arregalaram de horror. O caos se intensificou. Um segundo tiro, outra queda. Estava claro agora. Aquilo não era apenas uma armadilha. Era uma emboscada cruel. "Vamos! Você precisa sair daqui!" Tomás gritou, puxando-a para o lado. Mas Miriam estava paralisada, a mão ainda segurando a arma. "Tomás, eu preciso entender." Ela parecia confusa, como se as peças estivessem se reorganizando em sua mente. O helicóptero zumbia cada vez mais próximo. A tensão era palpável. As luzes brilhantes mostravam o horror do momento. Mas em meio a tudo isso, o que mais desestabilizou Tomás foi o que ele ouviu em meio ao barulho crescente. Um grito final. "Você é um traidor, Tomás." A voz veio de uma figura que surgiu do nada. Uma mulher igualmente vestida de preto, que tomou o lugar do homem caído. O rosto era conhecido. Era Fernanda, sua ex-assistente. "Você me vendeu por dinheiro." A acusação ressoou como uma bomba. Ele ficou chocado. "Fernanda, o quê? Como você?" A voz dele tremia. Miriam olhou para Tomás. A confusão agora misturada com incredulidade. A conexão que ela estava começando a formar com ele desmoronava. "Tudo isso é um jogo. Você só queria saber o que eu sabia e agora está nesse lodaçal", Fernanda gritou. O peso daquela revelação atingiu Tomás como um soco no estômago. O que ela queria dizer? Qual era a história que ele não conhecia? E mais importante, ela também tinha algo a esconder? A intensidade da situação subiu ainda mais quando Miriam começou a baixar a arma lentamente, o olhar passando entre Fernanda e Tomás. O helicóptero agora estava tão próximo que ele mal conseguia ouvir. "O que está acontecendo, Tomás?" O desespero estava evidente na voz dela. A cada instante, o mundo dele se tornava mais perigoso. "Eu não sei.
Ele estava perdido. Mas antes que pudesse se explicar, um novo grito ecoou do helicóptero. Arrestem! Todos! Não deixem ninguém escapar. A ordem flutou pelo ar, misturando-se com o pânico da multidão. E a verdade parecia que ia se revelar, mas não da forma que ele esperava. Miriam olhou para Tomás uma última vez, os olhos preenchidos de dúvidas e medos. O que você esconde, Tomás? A pergunta dela feriu como uma faca. Ele precisava decidir rapidamente, mas o que fazer? Desmascarar a verdade poderia significar a perda dela. No momento em que a multidão começou a se dispersar, Tomás sentiu a pressão aumentada. Ele tinha que escolher seu lado. Mas quem realmente era sua aliada nesta luta? Miriam? Fernanda? Ou as sombras que se aglomeravam ao redor deles? Tomás ficou em choque, entendendo que a verdade se deslocava como um quebra-cabeça cujas peças estavam dispersas. A única certeza que tinha é que estava prestes a entrar em um abismo profundo. Ele respirou fundo, pronto para o que estava por vir. Mas aquilo poderia mudar tudo novamente. E nesta nova realidade, até mesmo quem ele pensava saber ser. Tomás ficou paralisado. O grito de Fernanda ecoava em sua mente. Você me vendeu por dinheiro. A confusão tomou conta dele. O que ela queria dizer? Como ele podia ter se envolvido em algo tão sombrio? Miriam olhou de um lado para o outro. Já não sabia em quem confiar. O pânico estava estampado em seu rosto. As sirenes, cada vez mais próximas, pareciam se misturar aos batimentos acelerados de seu coração. O helicóptero sobrevoava, iluminando o beco e revelando cada detalhe. Ele via o medo no rosto das pessoas, mas ninguém enfrentava a verdade que se desenrolava ali. Tomás fez uma pausa, pensando no que Fernanda poderia saber e que ele ignorava. Você precisa confiar em mim, Miriam. Ele tentou passar confiança, mas a hesitação nos olhos dela era clara. O espírito de luta dela, que antes brilhava, agora parecia se apagar. Vamos sair daqui. Ele puxou-a pela mão. Mas antes que ela respondesse, um disparo cortou o ar novamente. Neste instante, a multidão entrou em colapso, gritos e correria. Alguém havia sido atingido. A cena era dantesca. Um dos homens que cercavam o beco tombou, o corpo caindo em uma posição grotesca. O barulho do corpo ao impactar o chão ecoou como um martelo batendo. Tomás ficou sem reação. Horror lhe esmagando o coração. Miriam olhou para o homem caído, suas feições mudando. Ele estava com eles. Sua voz era quase um sussurro. Algo na maneira como ela disse isso fez Tomás sentir um frio na espinha. Miriam, o que você sabe? Ele gritou, mas o caos dominava. Então, naquele instante de confusão, uma nova figura surgiu, saída da multidão. Era um jovem magro, com uma expressão de desespero e determinação. Ele olhou diretamente para Tomás e Miriam. A verdade precisa vir à tona. Sua voz cortou pelo barulho. Quem é você? Tomás perguntou, mas seu olhar estava fixado na expressão intensa do jovem. Estou aqui para salvar todos vocês, o jovem gritou, antes de puxar algo de seu bolso. Um dispositivo, um pequeno controle remoto. Estão todos em perigo. O que está acontecendo aqui não é só uma briga, é uma armadilha. O que você está falando? Perguntou Miriam, agora mais confusa do que nunca. Eu venho observando tudo. Tomás, você não percebeu? O jogo que você entrou é muito maior do que imagina. O jovem pressionou um botão. Um som metálico ressoou. E em um segundo, uma série de luzes piscantes começaram a iluminar o ambiente. Uma tela se projetou do dispositivo, as imagens revelando gravações. Um vídeo. Tomás ficou chocado. Ele viu imagens de reuniões secretas, uma organização sombria, figuras conhecidas dentro do seu círculo, nomes de pessoas em quem ele confiava, envolvidos em esquemas ilegais. A evidência estava ali, na tela,
como uma facada no peito. O alvoroço na multidão aumentou. Tomás olhou para Miriam, que agora parecia desmoronar sob o peso da revelação. Isso é uma loucura. Eu não sabia. Você deve ter escolhido um lado, disse o jovem, a urgência em sua voz. Mas neste lado, todos estão implicados, inclusive você. As luzes não paravam. O brilho intenso do helicóptero refletia nas emoções de Tomás. O jovem continuou. A única maneira de quebrar essa corrente é expor o que está acontecendo. Você é parte disso, Tomás. No meio do caos, a mente de Tomás girava. Ele pensou em Fernanda, pensou em Miriam, nos homens ali, no perigo. O que ele realmente sabia sobre eles? Uma fração da verdade parecia estar se revelando, mas a cada resposta nova, mais perguntas surgiam. O núcleo da realidade que conhecia estava desmoronando. Antes que conseguisse pensar em uma resposta, um novo estampido de tiro ecoou. As vozes da multidão se tornaram um clamor. O helicóptero começou a se afastar e as sombras da organização que cercava o beco começaram a perder o controle. Mas então, dentro do turbilhão, um homem emergiu novamente. Era o empresário de antes, agora com um olhar que misturava raiva e desespero. Vocês simplesmente não entendem, não é? Tudo o que fiz foi por você. Tomás, você precisa escolher um lado. Agora! Seu olhar penetrante buscava por Tomás, como se soubesse algo que ele ignorava. Tomás sentiu o chão ser retirado debaixo de seus pés. Uma escolha era necessária, e a dimensão da traição e do engano que cercava sua vida estava se revelando de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Quem era realmente o verdadeiro traidor? O que ele faria com essa nova informação? A sombra da dúvida pairava e a necessidade de compreensão ardia dentro dele. Escolha, Tomás! A voz do jovem ecoou. E naquele instante crítico, enquanto a tensão se acumulava, tudo que ele tinha acreditado ser verdade balançava precariciamente. A cena se tornava insuportável. O que ele escolheria agora? Tomás ficou paralisado. O grito de Fernanda ecoava em sua mente. Você me vendeu por dinheiro! O que ela queria dizer? Como tinha se envolvido em algo tão sombrio? Miriam olhou de um lado para o outro. Já não sabia em quem confiar. O pânico estava estampado em seu rosto. As sirenes, cada vez mais próximas, se misturavam com o barulho do helicóptero sobrevoando o beco e iluminando cada detalhe. Ele via o medo nos rostos das pessoas, mas ninguém parecia perceber a verdade que se desenrolava ali. Tomás fez uma pausa, pensando no que Fernanda poderia saber e que ele ignorava. Você precisa confiar em mim, Miriam. Ele tentou passar confiança, mas a hesitação nos olhos dela era clara. O espírito dela, que antes brilhava, agora parecia se apagar. Vamos sair daqui. Ele puxou-a pela mão, mas antes que ela respondesse novamente, um disparo cortou o ar. O impacto dessa bala reverberou dentro dele. A multidão entrou em colapso, gritos e correria. Um homem do grupo que cercava o beco acabou de tombar, e sua queda soou como um martelo em um terreno. Silencioso, Tomás ficou sem reação, aterrorizado com a intensidade do que estava presenciando. Miriam, o que está acontecendo? Ele gritou, sem esperar uma resposta. O olhar perdido dela fixou-se no corpo caído, e ele viu o peso daquela cena se acumular em seu íntimo. Ele era um deles, ela murmurou, enquanto a cor drenava de seu rosto. A tensão aumentava, a sensação de que tudo iria desmoronar ao redor deles. Essa não! A voz do jovem ressoou de forma mais intensa. Vocês precisam entender que isso não é uma briga comum. Essa é uma guerra. Ele apertou os dentes, olhando para o céu. Estão vindo mais deles, e você está no meio disso. Antes que Tomás pudesse perguntar, algo se rompendeu no horizonte.
uma nuvem de poeira se levantou ao longe. Uma série de veículos escuros se aproximava em alta velocidade. Eles estão aqui, o jovem gritou, sua expressão mudando de urgência para desespero. Os sons dos motores e os pneus cantando sobre o asfalto cortavam a tensão no ar como uma faca. No meio dessa confusão, um dos homens de terno do grupo que cercava o beco se virou, o olhar insano. Vocês não vão escapar, gritou, sacando uma arma. Mas antes que pudesse atirar, um gatilho mais à frente foi puxado e um tiro ecoou. O homem do terno caiu, o impacto jogando-o para trás como um boneco de palha. Nesse momento, uma figura familiar apareceu. Cortes e costuras. Ele estava ao volante de um dos veículos, o olhar fixo e determinado. Oi, filho. Não temos muito tempo, disse, enquanto desligava o motor e pulava para fora. O semblante dele era de triunfo, mas contrabalançado com um ar sombrio. O que você se meteu, Tomás? Tomás ficou em choque. Pai, o que você está fazendo aqui? Tudo o que ele soubera parecia estar se invertendo. A verdade desmoronava, revelando buracos que ele nunca quis explorar. Eu vim te salvar, mas você precisa ir agora. A voz de seu pai ressoava como um eco nas paredes do beco. Ele olhou para Miriam e, em um gesto desesperado, incluiu-a na conversa. Ela pode vir, mas temos que sair antes que eles cheguem. Ele acenou para a porta do carro, mas Tomás hesitou. Não, eu não posso deixar Miriam. Ele sentiu o nó na garganta apertar mais. O que está acontecendo, pai? Quem são esses caras? E por que você está aqui? Cada pergunta parecia mais insuportável que a anterior. O olhar do pai endureceu e, por um momento, uma sombra de dor cruzou seu rosto. Tomás, você precisa entender. A Miriam, ela é mais importante do que parece. Você acha que esta é apenas uma briga de vingança ou algo assim? Não é. Era tudo parte de um plano muito maior, e você está no centro disso. A revelação o atingiu como uma avalanche. Tomás não sabia se acreditava no que estava ouvindo. Você sabia de tudo isso? Transparecia na voz dele. O passado de confiança que havia construído com seu pai estava se desmoronando. Ele se lembrava dos sonhos que alimentou, dos ensinamentos passados, e agora tudo se distorcia em uma teia de mentiras. Miriam olhou para Tomás, o desespero em seus olhos se intensificando. Por tudo que é sagrado, você precisa decidir. A voz dela cortou, repleta de emoção. Eles vão te caçar. Se não escolher agora, não haverá como escapar. Antes que Tomás pudesse responder, os carros escuros se aproximaram rapidamente. Ele ficou em dúvida, as perguntas afundando em sua mente. E no último segundo, o jovem gritou, sacudindo Tomás para a realidade. Escolha, Tomás, vão te pegar, o tempo está acabando. Então, do meio da fumaça e do caos, uma figura conhecida surgiu. Era a mãe de Tomás. Tomás, ela gritou, o medo no olhar. Precisamos ir. O mundo ficou em suspenso. A verdade estava prestes a se revelarem em um clímax que ninguém esperava. Ele conhecia os perigos que estava prestes a enfrentar, mas o que mais poderia vir à tona naquela noite? Tomás ficou em choque. A voz da mãe dele, carregada de desespero, cortou o ar como uma faca. Precisamos ir. Sua presença era um misto de alívio e confusão, mas não havia tempo para abraços ou explicações. O helicóptero sobrevoava, os motores zumbindo, e uma sensação de perigo iminente fazia o coração de Tomás acelerar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguia acreditar que ela estava no meio daquela confusão. E por que agora? Miriam olhava de um lado para o outro, as mãos trêmulas, insegura sobre em quem confiar. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e a única certeza que tinha
era a urgência de uma fuga. Vamos, Tomás, agora! A voz dela transparecia pânico e amor, mas ao olhar para Miriam, algo dentro dele se retorcia. Ele não podia deixá-la. Não podemos deixá-la para trás, gritou, sentindo o peso daquela decisão. Tomás, você não entende. Ela não é quem você pensa que é. A mãe gesticulou, tentando chamá-lo de volta à razão. Ela está envolvida em algo muito maior. Você não sabe, mas... E então, súplica se misturou com uma faísca de determinação nos olhos dela. Mas o que poderia ser maior que a vida? O que ela sabia que ele não sabia? Os carros. Escuros se aproximavam. Silhuetas se moviam rapidamente, cercando o beco. O grupo tinha chegado. O caos estava prestes a evoluir, e a escolha parecia puxá-lo para diferentes direções. Quieto! Um sobressalto a fez estremecer. Era um dos homens do grupo com terno. Não deixem ninguém sair. Ele tinha um olhar gélido, e a tensão era palpável. O tiro ainda ecoava em sua mente, mas o bando estava aqui. E a verdade sobre a ligação entre todos eles começava a se entrelaçar na cabeça de Tomás. Eles não podem nos pegar. Não agora. Sussurrou uma voz ao seu lado. Olharam, e era o jovem que havia chamado a atenção antes. O que você faz aqui? Tomás perguntou, a confusão ainda dominando o ar. Precisamos desmascará-los. Todos eles. O jovem parecia. Era uma missão clara. Mas antes que pudesse dizer mais, a cena explodiu em caos. Somente o som do helicóptero poderia ser ouvido enquanto os homens começavam a cercar. Foi a chance. Vamos! Gritou o jovem. Mas Miriam hesitou. Tomás se virou para ela, tentando decifrar seu olhar. Miriam, confie em mim. Eu estou confusa, disse quase em um sussurro. O que está acontecendo? A luz do helicóptero iluminou seu rosto determinado, mas aquela expressão começou a mudar, revelando um medo profundo. Antes que Tomás pudesse responder, novamente um tiro ecoou. O impacto atingiu mais um homem e o balançar do corpo no canto azul como um aviso. A hostilidade aumentava. Foi quando, inesperadamente, o chão tremeu. Um carro menor surgiu, derrapando e parando abruptamente no beco. As portas se abriram e, do interior, uma mulher de cabelos curtos e explosivos saltou, arma em punho, e gritou: "Saia da frente!" Tomás ficou sem fôlego ao ver quem ela era. Era Fernanda, a ex-assistente, mas não apenas isso. Ela era algo mais naquela história. Os rostos dele e da mãe se encontraram, ambos em choque. Que você está fazendo aqui?" A incredulidade dominava seus gestos. "Você não percebe, Tomás? Tudo isso é para você. Você é o alvo." Fernanda disparou, sua voz aguda cortando pela confusão. "Eles vão atrás de você. E a única maneira de pará-los é se você se juntar a mim." As palavras dela deixaram um nó na garganta de Tomás. "Juntar-me a você? Você estava do lado deles. Eu não posso confiar em você." Ele recuou, mais astuto. "O que está acontecendo?" o homem gritou. E a verdade, que a princípio parecia distante, agora flutuava diante dele, pesando cada vez mais. Miriam estava ao lado, as feridas, na verdade, começando a se abrir. "Tomás, quem é ele?" perguntou, os olhos arregalados. A realidade deles começou a se desdobrar de um jeito que nenhum deles poderia prever. A revelação estava prestes a explodir como uma bomba no centro do conflito. E no meio disso tudo, uma única ideia se enraizou na mente de Tomás. O que realmente havia por trás de Fernanda? Como estava ligada a tudo isso? E o que significava ser parte de um jogo, cujo desfecho era ainda desconhecido? A confusão e o desespero se misturaram numa isca fervente, e Tomás, preso entre todos os elementos, sentiu a pressão de que a verdade poderia devorar tudo o que amava. Agora, o jogo estava apenas começando. Tomás ficou em choque.
A voz da mãe dele, carregada de desespero, cortou o ar como uma faca. Precisamos ir. Sua presença era um misto de alívio e confusão, mas não havia tempo para abraços ou explicações. O helicóptero sobrevoava, os motores zumbindo, e uma sensação de perigo iminente fazia o coração de Tomás acelerar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguia acreditar que ela estava no meio daquela confusão. E por que agora? Miriam olhava de um lado para o outro, as mãos trêmulas, insegura sobre em quem confiar. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e a única certeza que tinha era a urgência de uma fuga. Vamos, Tomás, agora! A voz dela transparecia pânico e amor. Mas, ao olhar para Miriam, algo dentro dele se retorcia. Ele não podia deixá-la. Não podemos deixá-la para trás! Gritou, sentindo o peso daquela decisão. Tomás, você não entende. Ela não é quem você pensa que é. A mãe gesticulou, tentando chamá-lo de volta à razão. Ela está envolvida em algo muito maior. Você não sabe, mas... E então? Súplica se misturou com uma faísca de determinação nos olhos dela. Mas o que poderia ser maior que a vida? O que ela sabia que ele não sabia? Os carros escuros se aproximavam. Silhuetas se moviam rapidamente, cercando o beco. O grupo tinha chegado. O caos estava prestes a evoluir. E a escolha parecia puxá-lo para diferentes direções. Quieto! Um sobressalto a fez estremecer. Era um dos homens do grupo com terno. Não deixem ninguém sair! Ele tinha um olhar gélido e a tensão era palpável. O tiro ainda ecoava em sua mente, mas o bando estava aqui. E a verdade sobre a ligação entre todos eles começava a se entrelaçar na cabeça de Tomás. Eles não podem nos pegar. Não agora, sussurrou uma voz ao seu lado. Olharam. E era o jovem que havia chamado a atenção antes. O que você faz aqui? Tomás perguntou, a confusão ainda dominando o ar. Precisamos desmascará-los. Todos eles. O jovem parecia ter uma missão clara, mas antes que pudesse dizer mais, a cena explodiu em caos. Somente o som do helicóptero poderia ser ouvido. Enquanto os homens começavam a cercar, foi a chance. Vamos! Gritou o jovem, mas Miriam hesitou. Tomás se virou para ela, tentando decifrar seu olhar. Miriam, confie em mim. Eu tô confusa, disse, quase em um sussurro. O que está acontecendo? A luz do helicóptero iluminou seu rosto determinado, mas aquela expressão começou a mudar, revelando um medo profundo. Antes que Tomás pudesse responder, novamente um tiro ecoou. O impacto atingiu mais um homem, e o balançar do corpo no chão soou como um aviso. A hostilidade aumentava. Foi quando, inesperadamente, o chão tremeu. Um carro menor surgiu, derrapando e parando abruptamente no beco. As portas se abriram e, do interior, uma mulher de cabelos curtos e explosivos saltou, arma em punho, e gritou: Saia da frente! Tomás ficou sem fôlego ao ver quem ela era. Era Fernanda, a ex-assistente. Mas não apenas isso. Ela era algo mais naquela história. Os rostos dele e da mãe se encontraram, ambos em choque. Você, o que você está fazendo aqui? A incredulidade dominava seus gestos. Você não percebe, Tomás. Tudo isso é para você. Você é o alvo. Fernanda disparou, sua voz aguda cortando pela confusão. Eles vão atrás de você, e a única maneira de pará-los é se você se juntar a mim. As palavras dela deixaram um nó na garganta de Tomás. Juntar-me a você? Você estava do lado deles. Eu não posso confiar em você. Ele recuou, mas a cena havia mudado drasticamente. Miriam olhou para Tomás, sem saber o que fazer. Isso significa? Por que ela sabe tanto? O medo preenchia sua voz. Ele não tinha respostas, e sua mente girava como um redemoinho.
As luzes do helicóptero giraram, iluminando a confusão. O grupo começou a se fechar e a tensão aumentou. Você precisa decidir. Podemos acabar com isso sozinhos, Tomás, mas isso requer coragem. Fernanda gritou, enquanto os homens se aproximavam. E então, antes que pudesse pensar, o carro começou a se aproximar do bando. Os homens se espalharam, mas, dentro do carro, um novo rosto se destacou. Um homem bem vestido, alguém que Tomás reconheceu da alta sociedade, de reuniões e conversas, justo e astuto. O que está acontecendo? O homem gritou, e a verdade, que a princípio parecia distante, agora flutuava diante dele, pesando cada vez mais. Miriam estava ao lado, as feridas na verdade começando a se abrir. Tomás, quem é ele? Perguntou, os olhos arregalados. A realidade deles começou a se desdobrar de um jeito que nenhum deles poderia prever. Então, como um relâmpago, a decisão foi tomada. O homem de terno, aquele que Tomás sempre considerou seu aliado, sacou uma arma e apontou para Tomás com um sorriso enigmático. Você achou mesmo que eu deixaria você escapar? O jogo é meu. E você sempre foi apenas uma peça. Miriam ficou paralisada. A mente de Tomás explodiu com a revelação. Você? Por quê? As palavras saíram como um sussurro incrédulo. Porque você é a chave, Tomás. O que eu preciso que você faça é simples. Destrua Miriam. Você precisa tirá-la do caminho. A voz do homem desprendia a crueldade que ele mantinha oculta atrás de sorrisos e gentilezas. O tempo parou. O que ele estava dizendo? Tomás sentiu um frio na espinha. Olhou para Miriam, cujos olhos já se encheram de lágrimas. Não, não me diga que você... Ela balançou a cabeça, chocada. É agora, Tomás. Faça sua escolha. O homem insistiu, o toque de loucura evidente em seu olhar. E o que estava apenas começando a ser revelado agora desmoronava tudo de uma vez. No meio do estrondo, o helicóptero desapareceu, deixando apenas naquele beco sujo e sombrio a inserção de um novo jogo, onde a vida de todos os envolvidos estava em risco. O tempo está esgotado. Escolha ou pague o preço. O homem continuou. Olhar de Tomás, o mundo girava e despedaçava todo o resto. Agora, o que restava era uma pergunta. O que ele realmente deveria fazer? E no centro de sua escolha, aguardava um abismo que poderia levá-lo à sua própria destruição. Tomás sentiu o coração disparar enquanto olhava para o homem de terno, a traição saltando de suas palavras. Ele nunca imaginou que todo esse jogo estivesse à espreita, como um predador esperando seu momento. A pressão era insuportável. Você está mentindo! Não posso acreditar que você esteja fazendo isso! Sua voz tremia e a adrenalina começava a tomar conta. Miriam, a poucos passos, estava paralisada, o olhar fixo na cena diante dela. Tomás, não acredite nele! Ela estendeu a mão, a urgência ecoando em sua atitude. No fundo, Tomás sabia que precisava escolher, e essa escolha poderia custar tudo. Atrás dele, Fernanda se preparava, os nervos à flor da pele. Tomás, você precisa decidir. Ele não vai parar até colocar as mãos em você. A multidão estava em pânico, as sirenes ecoando mais perto. O futuro parecia um labirinto sem saída. E em um segundo, tudo aconteceu. O homem de terno sorria, confiante de que tinha controle, quando os carros começaram a parar em sua volta, seus homens se espalhando. Era um cerco. Tomás sentiu o desespero escalar dentro dele. Pegou Miriam pela mão e disparou para a saída. Vem! Gritou, puxando-a para fora enquanto a luz do helicóptero cortava a escuridão. O barulho era ensurdecedor. Pessoas gritavam e a confusão dominava. O grupo se dividia. E eles precisavam encontrar uma saída. O jovem ao lado, que sempre parecia saber o que fazer, gritou.
Ali, aquela porta! A tensão estava nas alturas. Tomás e Miriam correram, a respiração pesada e apressada. O ambiente estava se desintegrando ao redor deles. A adrenalina era palpável. Cada passo que davam era uma mistura de medo e coragem. Tomás, olhe! Miriam gritou, seu olhar fixo na porta. É a única chance. Com um empurrão, eles entraram no prédio. A iluminação era fraca, mas agora havia um caminho à frente. O som do helicóptero estava mais distante, mas não havia como se sentir seguro. No momento em que atravessaram, o jovem apareceu, respirando pesado. Eles não estão longe. Precisamos nos separar. A afirmação trouxe um nó na garganta. De Tomás. Não, vamos juntos. Ele não queria deixar Miriam para trás, mas a urgência do momento exigia sacrifícios. A expressão dela era confusa. Posso me cuidar, Tomás. Você precisa descobrir a verdade. E ali, naquele instante, o significado da lealdade começou a mudar para ele. Ela estava lutando, e ele também precisava fazer isso. Tomás hesitou. O tempo parecia que passava em câmera lenta, mas no fundo, sabia que precisava apoiá-la. Eu vou com você, disse firmemente. Mas Miriam balançou a cabeça, um misto de pânico e determinação. Você pode desmascará-los. Agora é sua vez. Com isso, ela se afastou, enquanto ele era puxado por Fernanda na direção oposta. Sua tensão estava em alta, mas a determinação de seguir em frente era inegável. Com cada passo, ele se esforçava para não olhar para trás, mesmo sabendo que Miriam estava se arriscando. Enquanto corriam, o eco das vozes ficou mais distante até que tudo se silenciou. Tomás parou, ofegante, hesitando ao ouvir um trovão ao fundo. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se juntar. A verdade que tanto buscara agora era a única coisa que lhe dava esperança. Mas o que aconteceria a Miriam? Seu destino estava nas mãos dela. E quando se afastaram, a dúvida se instalou. Seria possível que eles realmente se encontrassem novamente? Tomás olhou para Fernanda, que o puxava. Vamos, agora é a hora de agir. E assim, no meio do tudo, uma coisa era evidente. Tomás estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre a organização que os perseguia, mas sobre quem ele mesmo era. Esta sua luta pela lealdade e amor poderia mudar tudo. E quando parecia que tudo estava perdido, uma luz brilhou na escuridão. Era hora de se firmar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Tomás exclamou fervorosamente. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Ele sentiu a urgência daquela noite ainda pulsando. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Ele finalizou, sentindo a adrenalina do momento, porque afinal, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Este não era o fim, era só o começo.